Começa agora Estudo Bíblico em Apostila, com o tema O vírus da religião e o vírus da retribuição. Alô abençoado, alô abençoada com todas as bênçãos. Este é o melhor dia da nossa vida e eu tenho certeza absoluta que da sua vida também, abençoado. Diga aí onde você estiver, hoje é o melhor dia da minha vida. Isso é a confissão, a declaração positiva e verdadeira que sai de nossa boca. E hoje nós temos um tema apropriado para estes dias, um tema muito especial, um estudo bíblico em apostila também. Estará à sua disposição em vídeo no YouTube, em áudio para DVD ou para CD, em áudio para Zap e também em apostila. Olha que tremendo, você pode solicitar, ok? Vamos a ele então. O estudo em apostila de hoje é o vírus da religião e o vírus da retribuição. É verdade, está na moda se falar em vírus, porém a palavra do Evangelho da Graça também apresenta importante informação para você neste momento, para você tirar o foco da carne e entrar no que é espiritual. A palavra vírus, ela significa veneno, toxina. É verdade, você pode buscar aí a informação no dicionário. Vírus, veneno, toxina. O antídoto para o veneno da religião é o Evangelho da Graça, a ciência de Deus, a mente de Cristo que foi entregue há muitos séculos atrás ao apóstolo Paulo. E nós vamos confirmar isso aqui em Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Estou com a Bíblia aqui para ler com você. Pode pegar a sua e confirmar se você quiser. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim, Paulo disse, foi anunciado, não é segundo o homem, ou não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo apresentou ao mundo foi não uma religião, foi o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, que nós vamos ver agora também em Gálatas, capítulo 2, versos 7 e 8, que diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão. É bem importante estas duas informações. A Paulo foi encomendado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da graça. A Pedro foi encomendado o evangelho da circuncisão, ou seja, a lei de Moisés. E tudo que nós vamos falar daqui para frente tem a ver com essas duas coisas, a graça e a lei de Moisés. Vamos lá, verso 8 diz: Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então veja só, lei de Moisés, religião para os judeus. Verdade? A graça de Cristo, o evangelho da graça, a verdade de Deus para os gentios. É bem importante que se separe isso a partir de agora. A missão de Paulo foi levar este evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. São considerados gentios. Naquele tempo eles falavam que eram as gentes, não eram considerados pelos judeus. E sua primeira viagem missionária de Paulo foi exatamente na região da Galácia, onde eu acabei de ler aqui a carta aos Gálatas. A Galácia ficava na Ásia Menor. Na Ásia Menor. Esta palavra Ásia também está muito em voga hoje em dia. A Ásia Menor, onde os Gálatas estavam, era na região da Turquia. Paulo sofreu intensa perseguição lá por conta do vírus da religião. Já tinha um vírus naquela época lá. Não era o coronavírus, era o vírus da religião. Porque é bem importante que você entenda o seguinte:
Ásia é sinônimo de perseguição no que se refere à missão que Paulo recebeu de Deus. Paulo recebeu uma missão de levar o evangelho da graça aos gentios. E o primeiro lugar, em sua primeira viagem missionária, onde ele foi exatamente para a Ásia. Aliás, Paulo era um asiático, ele nasceu lá. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, e Tarso era uma região também na Turquia atual. Então nós vamos ver aqui agora as perseguições que Paulo sofreu na Ásia, porque tudo tem a ver com o que está acontecendo hoje também. Olhando para o lado espiritual, não só para o lado carnal, mas o lado espiritual. Primeiro ponto desse estudo, então, é Paulo é atacado pelo vírus da religião. Você sabia que Paulo foi atacado por um vírus? Sim, pelo vírus da religião. Atos capítulo 1, 21. Aliás, Atos capítulo 21, versos 17 a 31. Veja que o texto é longo, mas é fundamental você entender o que aconteceu aqui. Vamos à narrativa de Lucas. Quem escreveu Atos foi Lucas. Quando chegamos a Jerusalém, veja que ele estava lá junto, né? Os irmãos nos receberam com gozo. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco para ver a Tiago e todos os anciãos. Quem eram os anciãos? Os líderes judeus daquela época, inclusive os apóstolos de Jesus de Nazaré, que também eram judeus, eram considerados anciãos. Não é porque eles eram velhos, é porque eles eram as pessoas, líderes mais importantes daquela época. Eles estavam reunidos, aos quais, depois de Paulo havê-los saudado, lhes contou uma a uma as coisas que Deus fizera aos gentios por seu ministério. Quando eles ouviram a quem? A Paulo, glorificaram a Deus e disseram a ele: veja, irmão, quantos milhares de judeus há que creram, e todos são zelosos pela lei. Olha, isso aqui está grifado. Todos são zelosos pela lei. Que lei era aquela? A lei de Moisés. Mas foi informado a eles quanto a ti, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem a seus filhos, nem observem os costumes. Que problema, hein? O que vai acontecer então? Aí vem a informação. A intimidação a Paulo. Aqui começa a intimidação. Certamente a multidão se reunirá, porque ouvirão que chegastes. Faça, pois, isto que te diremos. Há entre nós 4 homens que têm a obrigação de cumprir voto. Cumprir voto está diretamente ligado à lei de Moisés. Toma-os contigo. Estão dizendo isso para Paulo. Paulo, vão saber que você chegou e que você anda falando aí que todos os judeus têm que deixar a lei de Moisés para lá, entre os gentios. Tinha judeus no meio dos gentios e Paulo disse: olha, vocês não devem mais cumprir a lei de Moisés. E isso chegou aos ouvidos dos anciãos lá em Jerusalém e a coisa estava ficando feia para o lado de Paulo. Então eles falaram: Paulo, junta com esses que estão fazendo voto aí e vai lá, rapa a cabeça. Olha aqui, ó. Toma-os contigo, purifica-te com eles. O que é purificação na lei de Moisés? Fazer voto. Cumpra a lei de Moisés, foi o que eles disseram a Paulo. Pague seus custos para que rapem a cabeça. Não é simplesmente ir no barbeiro e rapar a cabeça, não. É fazer um voto diante de Deus, de acordo com o que a lei de Moisés exigia. E todos compreenderão que não há nada do que foi informado a eles a teu respeito, senão que tu também andas ordenadamente guardando a lei. Chegaram para Paulo e disseram: você tem que guardar a lei também, como todo mundo. A lei de Moisés. E Paulo não foi chamado a guardar a lei. Paulo foi chamado ao evangelho da graça, à incircuncisão. Então Paulo tomou consigo aqueles homens e no dia seguinte, havendo-se purificado com eles, Paulo fez o que lhe foi mandado, porque ele estava sendo ameaçado, e nós vamos ver isso aqui na frente. E no dia seguinte, havendo-se purificado com eles, entrou no templo para anunciar o cumprimento dos dias da purificação, quando havia de apresentar-se a oferta por cada um deles. Mas quando estavam para cumprir-se os 7 dias, isso aqui agora está grifado, uns judeus da Ásia, veja, da Ásia, ao vê-lo no templo,
alvoroçaram toda a multidão e o pegaram gritando: varões israelitas, ajudem! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E além disto, colocou gregos no templo e profanou este santo lugar. Assim que toda a cidade se abalou e o povo se amontoou, e apoderando-se de Paulo, o arrastaram para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. E aí o que ia acontecer lá? Certamente uma tentativa de linchamento e possível assassinato. Agora vem a informação do texto aqui. E procurando matá-lo, o fato foi informado ao tribuno da companhia que toda a cidade de Jerusalém estava alvoroçada. O que é importante saber aqui? Que tentaram matar a Paulo já de cara aqui? Sim. Quem estava presente? Todo mundo pensa que era só os judeus. Não, os apóstolos de Jesus de Nazaré estavam presentes, eles provocaram também esse motim. Pedro, Tiago e João estavam autorizando isto aqui a acontecer, apesar de terem dito a Paulo que ele era irmão, que ele tinha recebido o evangelho da graça, estavam aceitando ele, entre aspas. Mentira, era um complô para começar a matar a Paulo. Mas quem que alvoroçou? Os judeus da Ásia. Então, Paulo e Ásia nunca combinaram. Nunca deu certo Paulo na Ásia. Porque a Ásia é sinônimo de incredulidade. A Ásia está ligada diretamente à incredulidade e ao evangelho da graça. Veja o ponto 2 aqui agora. Paulo foi abandonado pelos da Ásia. É o ponto 2. Primeiro foi, Paulo é atacado pelo vírus da religião, da Ásia. Quando se fala vírus da religião, aqui é a lei de Moisés. A lei de Moisés que infestou depois da morte de Cristo o mundo inteiro com religião. Com obrigações, com mandamentos e tudo mais. Agora no ponto 2, Paulo foi abandonado pelos da Ásia. Então veja que a Ásia não se dá com Paulo, nunca se deu. 2 Timóteo capítulo 1, verso 15. Ele mesmo agora, Paulo diz: bem sabes isto, falando com Timóteo, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre os quais Figelo e Hermógenes. Quando Paulo diz todos os que estão na Ásia, abençoado, entenda o seguinte: o ministério de Paulo, mais da metade do ministério de Paulo foi na Ásia. Foi na Galácia, foi em Éfeso, foi em várias partes da Ásia. E nós vamos fazer duas observações aqui agora. A primeira é, no Apocalipse, o apóstolo João, que era amigo de Pedro e Tiago, fazia parte do vírus da religião, o apóstolo João escreveu cartas para as 7 igrejas da Ásia, repreendendo as igrejas da Ásia que Paulo tinha fundado. Veja que não havia acordo entre eles. Essa história de que havia amizade entre eles, isso não é verdade. A religião não explica isso, mas isso não é verdade. Paulo fundou aquelas igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes. Todas elas foram fundadas por Paulo na sua viagem missionária na Ásia. No entanto, em Apocalipse, João, ele lança até mesmo palavras pesadas contra aquelas igrejas, dizendo que uma delas tinha nome de viva, mas estava morta, dizendo que a outra estava com o trono de Satanás estabelecido lá, no caso de Pérgamo. João, ele lança maldição em cima das igrejas que Paulo fundou, porque aquelas igrejas foram fundadas em graça. Porém, depois que Paulo foi preso, o que aconteceu foi que aquelas igrejas o abandonaram completamente a Paulo, e ele está falando isso aqui. Houve oposição declarada dos apóstolos de Jesus de Nazaré contra Paulo, o que levou aquelas igrejas a apostatarem da fé. Quando se fala de fé, não está se falando do sistema religioso. Está se falando da fé do evangelho, da graça e apostolado. Aquelas igrejas apostataram da verdade para voltar para o vírus da religião. Veja só, a religião é um vírus. A religião de Moisés hoje, a lei de Moisés, que impregna este sistema religioso todo, não precisa mencionar nome, todo mundo sabe qual é, ou quais são. Tem a rameira e tem as filhas, todas elas.
Tudo isto foi infectado por um vírus religioso durante todos estes séculos, desde a morte e ressurreição de Jesus de Nazaré até os dias de hoje. Por conta disso, essa foi a primeira observação, evidentemente. Por conta disso, nós temos aqui o ponto 3. O ponto 3 é o vírus da religião, da retribuição. O vírus da retribuição. Por conta do vírus da religião que entrou no mundo, que tomou conta da mente das pessoas, vou mostrar para vocês aqui uma profecia de Jeremias. Veja, uma profecia de Jeremias muito forte. Você pode olhar para ela e entender ela como você quiser. Mas está muito claro que tem a ver com o que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E vem também, o que vem no mundo de hoje, veio da Ásia, verdade ou não? E nós já dissemos que tudo que envolve Ásia é contra o evangelho da verdade. Veja só. Jeremias 25, 29 a 33. Isto aqui foi escrito muito tempo antes de Cristo vir ao mundo na sua manifestação Jesus de Nazaré. O profeta jamais saberia o que seria isso aqui, mas veja só. Porque eis aqui que a cidade na qual é invocado o meu nome, quem está falando aqui é Deus para Jeremias. Porque eis aqui que a cidade na qual é invocado meu nome, eu começo a fazer mal. Está se referindo a Jerusalém. E vós sereis absolvidos? Não sereis absolvidos, porque eu trago espada sobre todos os moradores da terra, sobre todos os moradores da terra. Espada aqui não significa guerra de armas. Espada significa sofrimento, significa morte. Diz o Senhor dos Exércitos: tu, pois, Jeremias, profetizarás contra eles todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor rugirá desde o alto, e desde sua morada santa dará sua voz. Rugirá fortemente contra a sua morada, cantará com gozo como os que pisam as uvas. As pessoas que andavam no lagar pisando uva naquele tempo, eles cantavam, pisando a uva no chão. Contra todos os moradores da terra, que não está falando de um país, de uma cidade, não, é contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até o fim da terra, porque o Senhor tem juízo contra as nações. Lembre-se, entenda que no tempo de Paulo, no tempo de Jeremias, não havia as nações. Haviam povos espalhados pela terra, mas nações não haviam, como existem hoje em dia. Ele é o juiz de toda a carne. Quem é que dá a retribuição à carne? Quem é o juiz de toda a carne? O Senhor. Entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim disse o Senhor dos Exércitos: eis aqui que o mal irá de nação em nação. O mal irá de nação em nação. E grande tempestade se levantará desde os fins da terra. E jazerão os mortos do Senhor naquele dia, desde um extremo da terra até o outro. Não serão lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Como esterco permanecerão sobre a face da terra. Será que isso está prestes a acontecer com este vírus que está se manifestando no mundo? Eu não sei. Eu não estou afirmando nada aqui. Mas eu estou dizendo que nunca o mundo passou pelo medo, pelo assombro, pelo susto que está passando nos dias de hoje. Porque exatamente o que está escrito aqui é o que está acontecendo hoje. O mal está indo de nação em nação? Sim. Os mortos que estão sendo recolhidos, não dá nem tempo de fazer velório, não são lamentados porque não dá tempo, não é permitido em muitos países. Pode ser que isso mude, que esse quadro mude de uma hora para outra, mas isso aqui que é um princípio de algo muito forte, pode ser, e eu recebo que a profecia se cumpre. Então, veja só o que está acontecendo. Por causa do quê?
As pessoas muitas vezes querem saber o que está acontecendo. Alguém me perguntou, você pode dar uma informação sobre isso? Posso, está aqui a informação. Olhando para a palavra do Evangelho da Graça e olhando para o que está acontecendo no mundo, aqui está. Se isto aqui, como é que vai ser isto aqui, o andamento disto aqui, nós não podemos afirmar. Mas que hoje já se vê as consequências disso aqui na Terra, se vê. E a conclusão que nós vamos estabelecer aqui agora é: o que estamos vendo hoje no mundo é a retribuição divina através de seus anjos, dos anjos de Deus, à incredulidade dos povos. Porque o problema aqui é a incredulidade das pessoas em relação à verdade do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo esteve na Ásia, lá ele começou o seu ministério. E o que as pessoas fizeram com ele naquele tempo? Botaram ele para fora da cidade, perseguiram, apedrejaram, o deixaram quase como morto e depois conseguiram matá-lo. Por conta do quê? De ele falar a verdade do Evangelho. Ele estava cumprindo a sua missão, mas os da Ásia não aceitaram. Então, da Ásia hoje está vindo uma mortandade tremenda para assolar toda a humanidade, por causa da incredulidade. O que você vê hoje no mundo? O que nós vemos? Governantes perdidos, completamente perdidos, sem saber o que fazer. Eles ficam esperando o que acontece para tomar suas decisões. Pessoas assustadas, feridas, morrendo, sem mobilidade, sem liberdade e sem rumo. Mas para nós, os eleitos de Deus, nós seguimos rumo, sim, nós estamos no rumo da grande transformação dos nossos corpos. Porque nós cremos no Evangelho da verdade. Para nós não existe vírus, para nós não existe medo, não existe assombro, não há veneno. Para nós não tem veneno em nosso corpo, não tem veneno em nossa mente, porque nós não somos religiosos. Nós estamos vivendo hoje em nossa mente a ciência de Deus. A mente de Cristo está ativada em todos nós que recebemos a verdade, que fomos iluminados por ela. Nós temos o antídoto do veneno da religião em nossa mente. O antídoto para qualquer vírus que tente invadir nossa mente ou nosso corpo. E hoje podemos declarar, e com isso eu fecho, seguimos saudáveis. Você é saudável, abençoado, que é iluminado por esta verdade do Evangelho. Eu recebo saúde, recebo a cobertura de anjos ministrando a seu favor e não trazendo vírus para você. Como dizia aquele salmo, poderão cair 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. É isso que eu declaro, é isso que eu confesso diante da cobertura angelical que me serve graças à iluminação do Evangelho da Graça. E nós aqui caminhamos e seguimos no nosso rumo, sim. Temos um rumo. O nosso rumo é a grande transformação dos corpos, que muito em breve, e isto que está acontecendo é um sinal disso também, muito em breve chegará até todos nós. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. É dia de vitória. Somos mais que vencedores. Não temos medo de nada. Vamos nos cuidar? Sim, claro. Vamos nos cuidar como sempre temos que nos cuidar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos cuidar dele. Cuidamos de tudo, nos higienizamos, fazemos tudo o que temos que fazer. Claro, sem qualquer medo e sem qualquer assombro, porque caminhamos rumo à transformação. Se você puder confessar isso comigo aí, confesse também, se você crê nisso, está entendendo o que estamos falando aqui, diga, eu também recebo a mente de Cristo ativada, recebo os olhos do meu entendimento iluminados e também vou junto com você aí para a grande transformação. Se quiser saber mais sobre isso, basta nos procurar pelas ferramentas disponíveis aí. WhatsApp, redes sociais, DVD, enfim, tudo que estiver à nossa disposição, estaremos prontos para te servir aí da melhor maneira possível. Até lá, abençoado, até a próxima semana, completo e perfeito em Cristo. Até lá. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net.
Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.